Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você perdeu alguma das outras reflexões, se inscreva lá no nosso canal Na Luz do Espiritismo. Estou deixando sempre o link aqui. Se inscreva, ativa o sininho para que você possa receber a notificação de quando nós postarmos algum vídeo. E quanto mais assinaturas nós tivermos no canal, mais longe chegará as nossas reflexões. Então, se você está gostando, nos ajude aí se inscrevendo e também compartilhando para amigos, familiares, pessoas que gostam desse tipo de reflexão. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Se você nunca ouviu falar do gigante deitado e você é espírita ou espiritualista, você precisa conhecer o caso deste senhor que ficou conhecido no Brasil todo, principalmente no movimento espírita, por ser um palestrante, um trabalhador do espiritismo e ser tetraplégico, ou seja, ele ficava numa cama, ele não conseguia se mover e também tinha outras dificuldades, outras doenças de maior ou menor grau que o impedia. Jerônimo sentia constantemente falta de ar, dores de cabeça, então além dele estar numa condição de imobilidade, ele tinha outras doenças que sempre o acompanhavam. Jerônimo mesmo assim conseguiu vencer essas barreiras, se tornou um palestrante, um dos melhores que já teve aqui no Brasil, está entre os 10 melhores, fez muita caridade lá na sua cidade, montou creche, montou outras instâncias, dava evangelização infantil, recebia a todos, era um médium. Por ser cego, ele se tornou cego depois de um tempo. Ele desenvolveu muito a mediunidade, desenvolveu muitas percepções espirituais. E aí ele era cercado sempre com muito carinho. Portanto, se você não conhece a história do Jerônimo, tem um livro que eu vou falar hoje um pouco sobre ele, que chama O Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça recebeu esse apelido no movimento espírita e ficou. E esse livro é escrito pela Jane Martins Vilela. Então, O Gigante Deitado, pela Jane Martins Vilela. Lá tem diversos casos, a história da vida do Jerônimo, detalhes do centro que ele trabalhou, das pessoas que ele conheceu na vida. Mas hoje nós vamos focar num caso que ele teve com o cantor Roberto Carlos. Jerônimo ia montar a creche Pouso do Amanhecer em Ituiutaba, Minas Gerais, que era a cidade que ele residia. E aí ele precisava de recursos. E chegou até aos ouvidos dele que o cantor Roberto Carlos estava ajudando algumas instituições, algumas pessoas que faziam trabalhos voluntários. E o Jerônimo não hesitou. Ele foi atrás do Roberto Carlos. Gente, só para vocês terem uma noção, o Jerônimo viajava numa cama, ainda mais há uns anos atrás, que não tinha tanta mobilidade, tantas camas mais ergométricas, igual tem hoje. Então o Jerônimo viajava às vezes dentro de uma Kombi, deitado numa cama. E aí muitas pessoas brincavam, e ele fazia brincadeira com a própria vida. E ele conta que certa vez ele ia e voltava, e o motorista dele da Kombi, corria muito. E muitas das vezes os policiais paravam ele. E aí o policial perguntava: por que você está com essa pressa? E aí o Jerônimo falava: ele está com um paralítico aqui, ele precisa correr para ir para o hospital para não ser multado, brincando. E aí constantemente ele passava lá nesse guarda, e aí ele ficou conhecido como a Kombi do paralítico. Então o Jerônimo tem vários casos engraçados, casos que te deixam assim realmente emocionados. É uma palavra que eu definiria. Quando eu leio os casos do Jerônimo, eu fico extremamente emocionado. E aí o Jerônimo ficou sabendo que o Roberto Carlos estava ajudando, e ele, mais do que depressa, ele queria montar a creche. Ele falou: olha, nós vamos lá, nós vamos tentar receber algum dinheiro do Roberto Carlos. E lá vai ele, numa Kombi, sacudindo até o Rio de Janeiro, em cima de uma cama,
E o show do Roberto Carlos ia ser no Canecão. E ele chegou lá, eles não tinham dinheiro para pagar o ingresso do Canecão. Só que um dos amigos que tinha ido com o Jerônimo era amigo do gerente do Canecão. E o gerente colocou eles para dentro. E aí o Jerônimo entra no Canecão para assistir o show do Roberto Carlos. E eles vão atrás da produção, os amigos dele atrás da produção, pedir para conversar com o Roberto. E aí quando o Jerônimo, a cama do Jerônimo entra lá no público, as pessoas falam, poxa vida, hein? Roberto Carlos é Roberto Carlos. Até pessoas doentes, quase morrendo, vêm visitá-lo. Então Jerônimo era vítima de preconceito constantemente, mas ele levava tudo no bom humor. Ele não estava nem aí se a pessoa estava zoando ele ria com a pessoa, ele ajudava a pessoa depois. Então são várias lições. Quando eu digo várias lições, são várias mesmos. Vou tentar aqui no canal trazer algumas outras reflexões do Jerônimo, algumas pontuações que são muito importantes. E aí o que aconteceu? O pessoal, os amigos dele, foi tentar falar com a produção do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos se predispôs a conversar com ele ali. E aí eles levaram a cama, quando a cama chegou perto do Roberto Carlos já assustou com aquela situação, aí Roberto Carlos conversou com ele, e aí bicho, aquele jeito que ele fala, e aí o Jerônimo brincou com ele, conversou, explicou a situação da creche que ele estava querendo montar, e aí o Roberto Carlos falou com ele, olha, hoje eu não vou falar sobre isso, mas amanhã você me procura no meu apartamento. E assim passou o endereço para o Jerônimo, e aí no outro dia, o Jerônimo Mendonça, a equipe dele, os amigos, foram até o apartamento do Roberto e saíram de lá, gente, simplesmente com um cheque de 1 milhão de cruzeiros. Na época era cruzeiros. E esse dinheiro que ele recebeu deu para montar a creche, o cheque que ele recebeu, né, deu para montar a creche, deu para comprar as coisas que precisava. E depois o Jerônimo foi conseguindo mais doações. Gente, qual que é a lição que esse caso traz? Quantos de nós, trabalhadores do centro espírita, ou trabalhadores de uma outra casa religiosa, espiritualista, enfim, quantas desculpas nós damos? Quantas pessoas faltam palestras, desmarcam palestras que já estão marcadas há meses, por insegurança, por medo? Quantos médiuns deixam de trabalhar por melindres, por coisas bobas que às vezes podem ser resolvidas e que às vezes é algo espiritual que vai ser resolvida numa mesa mediúnica? Quantas pessoas viram as costas para o trabalho na evangelização infantil, para o trabalho de limpar um centro, de tirar uma poeira, de colocar uma água para fluidificar, de receber as pessoas que chegam ao centro, trabalho simples. E pessoas essas que são saudáveis, que às vezes não têm nenhuma doença, que tem as duas pernas, que anda, que consegue falar, que consegue ver. E nós hoje temos no movimento espírita exemplos de pessoas que convivem com alguma deficiência física e trabalham muito mais e muito melhor às vezes do que quem está lá com toda a saúde do corpo. Então qual que é a reflexão de hoje? Se você estiver numa condição de deficiência nessa encarnação ou não estiver, trabalhe para o Cristo, dê o seu melhor, trabalhe para si, para a sua transformação, para a transformação do mundo, do centro espírita que você trabalha. A oportunidade do trabalho nos abrange a todos e pode te abranger também, basta que você queira. Se você ainda trabalha, se você frequenta somente o centro espírita e assiste só as palestras, faça uma oração, peça a Jesus a oportunidade de conseguir um trabalho no caminho do bem. Gente, quando Jesus nos concede um trabalho espiritual, não é uma porta, não é uma janela, é um portão, uma porta e uma janela de ouro que se abre à nossa frente. O trabalho nos alivia e nos dá um crédito espiritual sem tamanho. Olha o exemplo do Jerônimo, paralítico, com diversas enfermidades, sem muito dinheiro, com pessoas que o criticavam, ele seguiu em frente, fazia palestras no Brasil afora, entrava com a cama no avião, quando não era no avião era na Kombi, ia saculejando às vezes 200, 300, 400 quilômetros, ajudou diversas crianças, alimentou, participava de reuniões mediúnicas, isso tudo sem andar dependendo de outras pessoas. Então, galera, vamos aproveitar hoje e trabalhar agora,
todo mundo pode fazer um pouquinho, todo mundo pode chegar um pouquinho longe e todo mundo pode ajudar alguém. Muito obrigado pela paciência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima reflexão.